paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. E hoje nós estamos em um estudo número 20. Estamos no estudo número 20, né? Sobre Atos dos Apóstolos. Você está estudando comigo, está aprendendo. E nós estamos falando, meus irmãos, sobre... ontem, né? Nós falamos um pouquinho sobre uma mulher, né? A Dorcas, ao qual ajudava as pessoas, e também falamos do centurião Cornélio, né? E essa história é muito importante, por quê? Porque os apóstolos, quando Jesus ele subiu ao Pai, ele queria, né? Ele queria naquela época, mas ele quer que o evangelho fosse espalhado, fosse pregado. O que aconteceu? Os discípulos entenderam errado, eles acharam que o evangelho era só para os judeus convertidos. Por exemplo, o judeu tradicional, ele se convertia em cristão, seguidor de Cristo, né? Ele não viveria mais pela lei, mas viveria pela graça de Cristo. Só que os 12 apóstolos estavam achando que a salvação era só para eles, os judeus. Deu para entender? Só que então, Deus, como levantou Pedro como cabeça, né, explicou para ele tudo, mas Pedro não estava entendendo ainda a palavra. Então Deus já estava planejando o quê? Os discípulos iam retardar um pouco essa jornada da palavra, né? Que se dependesse dos discípulos, a gente nunca seria salvo, né? Então o que aconteceu? Deus levantou Saulo. Enquanto Saulo estava sendo preparado para levar o evangelho adiante, Deus tinha que trabalhar também com Pedro. Então, Deus mostrou que mesmo eles sendo um judeu cristão, eles não poderiam jamais fazer separação dos gentios que pudessem ser cristão. Então, se um judeu entrasse em uma igreja e sentasse, e um gentil quisesse ouvir a palavra de Jesus e sentasse, eles poderiam até pregar, mas não deixaria eles aceitar a Jesus na sua vida. Entendeu? Então, por isso que Deus foi e fez a obra no centurião Cornélio, né? Ele era um gentil que dava esmolas, ele ajudava as pessoas, ele orava sempre e era conhecido diante de Deus. Só que, como os discípulos poderiam fazer alguma coisa com ele? Então Deus foi e enviou eles para chamar Pedro. Enquanto isso, Pedro no telhado, estou só repetindo para você lembrar, Pedro viu um monte de animais impuros, aí Deus falou, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então, sendo assim, Pedro começou a ver que ele poderia ter uma nova lição com Cristo ali. Qual? Que as coisas que eram imundas agora estavam sendo purificadas por Deus, né? Ontem nós paramos no versículo 42, no capítulo 10, e nós paramos no versículo 42, eu vou ler, ó. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Pedro está falando lá na casa de Cornélio. Vamos lá, versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam aquela palavra. Ora, se Deus não faz acepção de pessoas, então o Espírito Santo não ia só batizar judeus, mas ia batizar também os gentios que estavam vindo de fora. Então, Pedro não imaginava que aquilo ia poder acontecer. E com o temor de todos eles a Cristo, o Espírito Santo batizou todos eles. Olha só. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos, palavra todos, os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Viu? Eles não estavam acreditando nisso. Então, o que eles pensou? Que Jesus só salvaria os judeus. Que a palavra de Jesus seria só para os judeus. E os gentios? Gentes de outra terra? Não serviria. Então, esse era o entendimento deles. Mas quando eles viram que o Espírito Santo desceu e batizou todos da casa, ficaram pasmos. Verso 46.
porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Tá vendo? Agora batizaram eles. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Viu? Então agora os gentios estavam sendo batizados. Existia, né, nas antigas igrejas antigamente assim. Olha, a pessoa só recebe o batismo com o Espírito Santo depois de ser batizado na igreja. Não, tá vendo aqui, ó? Aqui é uma prova que o Espírito Santo pode batizar uma pessoa sem ela estar batizada na igreja, né? Pode acontecer, basta ela estar com temor a Deus. Bom, agora nós entramos, meus irmãos, no capítulo 11, né, ó? Vejam só, depois que Pedro faz isso, então agora Pedro vai ter que voltar para a igreja e contar isso para os apóstolos. Como será que os outros 11 apóstolos aceitariam essa palavra? Porque eles são todos duros. Eles estão todos achando que a palavra é só para eles, né? Veja. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão. Tá vendo? Então aqueles que tinham circuncidado, os judeus, falavam: não, peraí, tá errado. Isso tá errado. O que aconteceu aí tá errado. Dizendo: entrastes em casa de varões incircuncisos e comestes com ele? Por quê? Porque um judeu, ele circuncidava. O que é circuncidar? Era um sinal de uma aliança judaica, né? Por exemplo, eles cortavam um pedacinho de pele do pênis, tá? Espero que crianças não estejam ouvindo isso. E assim era o sinal de circuncidar. Eles circuncidavam, eles cortavam essa pequena pele, né? Não vou entrar muito em detalhe. Então, eles eram circuncidados, mas eles não entravam, não sentavam e não gostavam de conversar com quem não era circuncidado. Agora o Espírito Santo desceu com gente que não era circuncidados. Deu para entender? E agora? O que vai acontecer aqui? Ó? Eles estavam discutindo com Pedro. Ainda perguntou para ele: você comeu com eles? Você sentou com eles? Pedro passou dias lá. Olha só. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto a mim. E pondo nele os olhos, considerei, e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis, as aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu, lá no verso 8, mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma, comum ou imunda. Verso 9. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes. E tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava. Pedro está narrando para eles, que eles estão querendo saber o que está acontecendo. 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo. Tá vendo? Aqueles que estavam com ele. E entrando em casa daquele varão, e contou-nos como via em pé um anjo em sua casa. Agora ele está falando o que aconteceu com Cornélio, quando Cornélio também teve um anjo lá. Olha que dificuldade, meus irmãos, da palavra ser pregada, né? Primeiro precisava mudar o coração dos discípulos. E contou-nos como via em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Pronto, Pedro estava dizendo para eles tudo o que estava acontecendo por ordem. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, tá vendo? Lembrou, coisa que já tinha falado e ele acabou esquecendo. Lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu
para que pudesse resistir a Deus, tá vendo? Agora ele está dizendo, bom, se Deus deu o mesmo Espírito do que deu para nós, para eles, quem sou eu para parar isso? Deu para entender? Quem fica na igreja escolhendo quem é e quem não é, quem pode e quem não pode, Deus não faz acepção de pessoas. Deus pode fazer um homossexual se converter, sim, mas não na dureza do nosso coração. Não podemos tacar pedra, devemos abraçar e arrastar para a igreja, mas não criticar ninguém. O Espírito Santo pode tocar, curar, libertar e abençoar. Bom, eu paro por aqui, meus irmãos. Tava gostoso, né? Mas eu paro por aqui para deixar você com gostinho de quero mais. E amanhã tem mais. Bom, vamos lá? Anota aí você a lição de casa, meus irmãos. Que, na verdade, estou procurando... Achei aqui, ó. A lição de casa de hoje é Deuteronômio 28, 3. Deuteronômio 28, 3. Amém?